Olá, tudo bem? No Começa na Madrugada de hoje nós vamos bater um papo com o médico Rossano Araújo. Então, você não pode perder. Logo após o jornal do SBT, você é o nosso convidado, hein? Até lá! Programa? Vocês gravam quantos por dia? 5, 6, eu gravo da semana toda. A manhã toda. Olá, tudo bem? Como vai? Começa na Madrugada está no ar, que a gente abraça todos os amigos, não é? Do estado de Pernambuco, através da TV Jornal Recife, TV Jornal Caruaru, quem acompanha a gente através da parabólica também e pela internet. No programa de hoje vou bater o papo com o oncologista Rossano Araújo, que está conosco aqui e certamente vai tirar muitas dúvidas do telespectador. Doutor Rossano, como vai? Tudo bem? Tudo bem, Aldo. Obrigado pela oportunidade. Muito grato em estar conosco aqui. Aliás, já vou logo mandando um abraço aí para o doutor Rogério Brandão, nosso estimado amigo, que felizmente apresenta bons amigos. Claro. Como o senhor. É muito carinho. Tudo bem, tá? Tudo ótimo, graças a Deus. Tranquilo? Tudo bem. Olha, quando a gente fala nessa questão de câncer, não é? E aí os oncologistas hoje estão muito evoluídos no aspecto do tratar da doença. As pessoas às vezes se assustam porque... Eu lembro que não falam nem câncer, falam muito... Aquela doença. Aquela doença. Não é? Aquela doença, CA, né? Isso. Fulano está com CA. Isso. Eu lembro quando eu era pequeno, minha mãe dizia: ei, menino, bate 3 vezes na boca quando diz uma coisa dessa. Mas veja, doutor Rossano, câncer hoje é um assunto que é discutido de forma bem mais aberta na sociedade? Bem mais aberta porque as incidências e as prevalências, Aldo, elas têm aumentado muito e aumentado, inclusive, em faixas etárias mais baixas, né? A gente tinha uma ideia de que só quem tinha câncer eram pessoas adultas, eram velhos, eram pessoas idosas. Mas, na realidade, existe hoje uma preocupação muito grande da comunidade científica porque as incidências e as prevalências aumentaram muito nessas faixas etárias mais precoces, né? Então, a gente encontra hoje o número de jovens, né, com a incidência maior da patologia. A que se deve isso? Provavelmente a evolução ela tem o seu preço, a civilização ela tem o seu preço, né? Então a gente está no momento da Coca-Cola, a gente está no momento do ketchup, a gente está no momento da maionese, fast food. A palavra do século é estresse, as pessoas são muito mais ansiosas por essa necessidade desse corre-corre de vencer e de chegar lá, né? Existe uma cobrança muito grande, né? Claro. E atrelado a isso tem o fator hereditário, que é, de uma certa forma, uma incidência menor, ou seja, em torno de 10% dos cânceres eles têm seu fator hereditário. Puxa, é um percentual pequeno. Pequeno, né? E é importante que a gente tem que diferenciar o que é hereditário do que é genético, porque as pessoas confundem muito, né? Genético, todo câncer ele é genético, porque todo câncer ele é oriundo de uma alteração no DNA da célula. E hereditário é aquilo que passa de pai para filhos, né? Ou seja, que segue uma geração. E esse percentual, apenas de 10%, é responsável pela hereditariedade. Então você cai em cima de aproximadamente 90% de fatores adquiridos. Tabagismo, alcoolismo, né? Uso dos hormônios de uma forma indiscriminada. Então, a gente tem uma série de fatores de risco. A gente enquadra os pacientes numa coisa chamada de fator de risco, para que a gente possa atrelar da anamnese, a toda a sintomatologia que o exame que o paciente traz, a gente enquadrar esse paciente numa situação. Doutor Rossano, estilo de vida que o senhor citou aí na sua fala, tem um fundamento muito grande para o desenvolvimento do câncer. E aí eu digo, a falta de exercícios, o corre-corre diário que o senhor citou aí, a má alimentação. A má alimentação. Isso, de fato, leva ao desenvolver de um câncer ou contribui para o desenvolver de um câncer? Veja só, Aldo, hoje existem capítulos descritos, né, sobre fatores de risco, que é uma coisa que todo mundo se pergunta e onde nós queremos chegar. Né? O que é que acontece para que você tenha câncer? Quem são os candidatos a terem câncer? Né? E hábitos de vida, sem dúvida, é uma coisa hoje muito discutida na comunidade científica por todos nós, né? Esse ritmo de vida, esse ritmo alimentar, essa falta de exercício que a cada vez mais temos menos, né? As pessoas hoje elas correm tanto e esquecem na realidade da atividade física, que é uma coisa importante. Você veja que, por exemplo, em relação a câncer de mama, que é uma coisa que está, de uma certa maneira, incidindo de uma maneira muito intensa nas mulheres, assim como o câncer de próstata nos homens, né? Existe o fator atividade física atrelado a isso. Acredita-se, por exemplo, que as mulheres, as que têm uma atividade física regular, elas têm uma incidência teoricamente menor
de câncer de mama, porque você tem um metabolismo maior hormonal nessas pacientes, ou seja, esses hormônios eles são mais facilmente metabolizados, são mais facilmente, vamos dizer, tratados dentro do corpo, e você teria então uma agressão na mama menor, não é? Os alimentos ricos em gorduras, ricos em frituras, teriam uma predisposição maior para o câncer de cólon, ou seja, que é o câncer intestinal. Que, na verdade, é ruim para tudo, né? E o cigarro, o tabagismo, que a gente sabe que é pulmão, bexiga, não é? Então, na realidade, existem fatores de riscos importantes para determinados tipos de câncer, sim. Agora, veja, nessa questão de região, por que tem tanto caso aqui no Nordeste de câncer de mama? Pernambuco, câncer de mama. Tem alguma relação com a questão do desenvolvimento social? Veja, eu acredito que quando você fala em câncer de mama especificamente, você vê a região sul como a maior incidência. Provavelmente é porque existe o fator alimento, gordura, né, os fat foods que você mencionou muito bem. Recife, por ser um grande centro, né, hoje Recife e Fortaleza, eles dominam, são as capitais que dominam o câncer de mama no Nordeste. A gente tem uma prevalência, nós somos, né, na realidade, a terceira região em termos de incidência de câncer de mama. Puxa, uma coisa considerável, não é? Mas eu acredito que aí tem exatamente a questão do desenvolvimento, mas o desenvolvimento atrelado também a uma falta de informação dos pacientes. Você veja que eu faço parte de um grupo no Oswaldo Cruz e tenho os meus pontos de atendimento em consultórios particulares e ligados a convênios também. E eu digo sempre aos meus alunos que a gente tem, na realidade, uma divisão de duas medicinas, porque nós vemos a questão dos dois níveis sociais. Então, isso é muito gritante. Enquanto a gente vê, por exemplo, no serviço público, pessoas que não têm a menor informação de que é necessário fazer uma mamografia a partir dos 40 anos, que existe a especialidade do mastologista, que é a pessoa que cuida das mamas, que existe um oncologista, que é exatamente o especialista que vai tratar de câncer. Então, existe uma desinformação muito grande. Né? E a falta de informação leva a muita coisa ruim. Muita coisa, claro. Eu digo sempre o seguinte, não adianta você ter o que há de mais novo na medicina em termos de biologia molecular, porque hoje a gente trabalha com biologia tumoral. Você imagina que hoje a gente categoriza o tumor especificamente para que esse tumor ele tenha uma droga-alvo. Ou seja, quando a gente fala de terapia-alvo, é porque a gente hoje conhece a personalidade do tumor. Vai no foco, né? Vai no foco biológico. Não é uma coisa espalhada, é uma coisa Não dirigida. É uma coisa hoje generalizada, que você tratava câncer de mama como se fosse receita de bolo para todas as mulheres, e hoje em dia não é assim. É específico. É específico. Cada caso é um caso. Cada caso é um caso. É o que eu digo sempre, não adianta você estar numa sala numa sala de espera de consultório, trocando figurinhas a respeito. Meu câncer voltou, meu câncer vai voltar. Isso é uma coisa muito específica, porque hoje existe uma biologia individual. Sim. Mas onde eu quero chegar... É isso que eu acho que dá mais esperança, né? Não adianta também somente isso se o paciente não sabe o que é de 8 a 8 horas. Então, é uma discrepância muito grande na informação que a gente tem hoje tecnológica e na educação do povo. Né? O povo é muito alheio às situações, né? De que existem tais drogas, de que existem tais tratamentos específicos. Não existe na realidade, e a coisa melhorou muito. Eu digo isso para você porque melhorou muito. Vocês têm sido muito responsáveis por isso, em trazer especialistas para conversar sobre uma coisa de tão importância. Que assustava, não é? Que assustava. Hoje as novelas, você vê que as novelas tratam muito bem a questão do câncer. Né? As campanhas, elas sem dúvidas aumentaram, agora a gente precisa de muita coisa ainda para chegar esclarecer nível, mais, né? Num nível considerável. De informação, que o senhor citou agora. Exatamente. Nossa, vamos para o intervalo, amigo? Vamos lá. A gente vai para o intervalo, daqui a pouquinho o Dr. Rossano Araújo continua batendo papo com a gente. Estamos falando hoje sobre câncer. Médico Rossano Araújo conosco aqui no Conversa na Madrugada, e a gente está tratando hoje de um assunto interessante, que é câncer, né? Falamos aí no primeiro bloco, doutor Rossano, sobre o câncer de mama, e o senhor, de forma específica, tratou alguns problemas relacionados ao câncer. Mas veja, câncer de mama é um câncer que é 100% prevenível?
Bom, na realidade não se falava antes de prevenção primária de câncer de mama, porque acreditava-se que não existia como fazer isso, porque quando você encontrar essa lesão, ela já estaria lá. Certo. Ao contrário, por exemplo, do câncer de colo do útero, que você tem, na realidade, o Papa Nicolau, que é um exame barato, é um exame que se previne muito de bem. acessibilidade para todas as mulheres, e isso chama-se, na realidade, essa prevenção primária. Hoje a gente sabe que existem lesões que são pré-malignas, que são as atipias que são encontradas na mama. E quando você tem esse nome atipia, significa dizer que é um desenvolvimento celular que já começa a dar sinal que poderá transformar-se num câncer, né? Então, hoje os mastologistas eles têm abordado mais essas lesões suspeitas, porque a gente entra lá daí a mamografia, a ressonância magnética também está chegando para a mama, que, de uma certa forma, dá um diagnóstico mais precoce, um diagnóstico de suspeita, né? Então, no momento que você tira aquela lesão suspeita, você pode estar tirando uma lesão atípica que ainda não é um câncer. Então, a gente já está caindo na história da prevenção primária para o câncer de mama, que antes era um conceito que não era tão bem aceito a nível de prevenção. Essa regra também, doutor Rossano, ela cai muito para câncer de próstata? Sim, né? sim. A prevenção hoje? A prevenção, né? Porque, na realidade, o homem tem a sua sinalização também. Existem sinais e sintomas, por exemplo, do homem em relação ao jato urinário, a dor pélvica, alguma coisa que leve a crer que este homem deve estar com alguma normalidade e tem que, na realidade, ser investigada. E é claro que o homem, como a mulher, tem que fazer seus exames de prevenção. A mulher, o exame a mamografia a partir dos 40 anos. A mulher parece-me que ela sofre mais do que o homem nesse aspecto. Ela tem que, mamografia, tem que fazer na realidade, a mulher tem a mulher tem uma obrigação, vamos dizer, médica, em termos de exames e de habitualidade nos médicos. Vigilante, né? Na realidade. A próstata, no caso, para o homem, você tem que começar a fazer exame de toque com quantos anos? 35? A partir dos 40 anos, né? Se tiver histórico ou não? Ainda mais quando existe o histórico. Certo. Né? Porque se faz o PSA normalmente, né? E existe, na realidade, Aldo, um tabu muito grande, porque o homem não quer ir ao urologista para que ele realize... Existe ainda, existe. O cara não quer ir. Alguns pacientes meus dizem assim, Rossano, será que não dá para fazer só o PSA e não fazer o toque retal? Porque existe, é cultural. Diante de uma doença... Mas existe. É a personalidade, é a cultura do homem, é a doença pela ignorância. Exatamente, do nosso homem. E eu encontro muitas pessoas esclarecidas que chegam para mim e dizem assim, será que o PSA não vai substituir o toque retal? Eu digo, não, o toque retal ele é necessário, juntamente com o PSA, e de forma que se você tem... O PSA é mais um auxílio, penso eu, o PSA é um auxílio, porque você também pode ter um PSA aumentado, não por câncer, por uma prostatite, por algum processo inflamatório da próstata, não é? Mas isso são coisas que a gente tem que sentar com o paciente, e eu acho que na hora que você tem a arte de fazer essa coisa bem feita, de você explicar para o paciente, você tem que sempre conversar, sabe, Aldo? Eu acho que você tem que estar sempre conversando, esclarecendo. Essa relação médico-paciente. Né? Porque a impressão que passa, doutor Rossano, é que ela está acabando. Você não, por alguns colegas, sim, embora a gente tenha uma preocupação... Um movimento muito forte. Sim, a preocupação nas universidades. Eu tenho esse acesso aos alunos, né, porque eu ensino ao 6º período da Universidade de Pernambuco, da UPE, e a nossa grande, hoje em dia, arma com o estudante, a quem está chegando, é trazer de volta a semiologia, o toque, a importância da história clínica. Você não pode... O médico da família. Que o médico da família que existia, né? O médico não tinha tomografia, não tinha ressonância magnética, não tinha PET scan no passado, né? Então, hoje as coisas estão muito mais mecanizadas porque você pede o exame antes de você examinar o paciente clinicamente, né? E me parece que existe muito pouca conversa hoje em dia, com os consultórios estão abarrotados, os consultórios estão... Né? O médico por si só é uma cadeia, isso, porque ele está sendo mal remunerado. É uma coisa puxa a outra. É uma coisa tem que estar em 3 lugares ao mesmo tempo, vai, corre para um lado, para o outro. A gente encontra, na realidade, muita gente ainda negligente no exercício da medicina, mas a gente sabe que existe também muita pouca ajuda, auxílio por parte dos lá de cima em relação do Estado, né? Da instituição em relação ao médico, ao professor, que são coisas tão básicas, não entendeu? Então, Mas está mudando, né? Está mudando. Doutor Rossano, a câncer tem cura se tratado no início ou volta aquela questão que o senhor frisou há pouco instantes? Cada caso é um caso específico. A gente pode dizer hoje que, em linhas gerais, o câncer tem cura. Quanto mais precoce você diagnostica um câncer, na realidade, a proximidade da cura é maior, não é?
Hoje, com o conceito da biologia molecular, de que cada câncer tem o seu caminho, né, eu diria assim, existe o câncer bom, existe o câncer ruim. Em relação ao câncer de mama, por exemplo, existem mulheres que chegam lá no ambulatório do Oswaldo Cruz, essas mulheres desinformadas, essas mulheres que muitas vezes não têm esse embasamento, com tumores de mama que toma toda a mama, todos os quadrantes da mama. Puxa, tumores grandes, estágio localmente avançado que a gente determina, que a gente denomina. Mas quando você faz o rastreamento dessa mulher, que é o rastreamento do corpo todo, né? Essa mulher não tem nenhum foco de células malignas à distância. O que significa isso? Em detrimento de outras mulheres que têm tumores pequenos, mas que já têm um processo metastático instalado. Então você veja, é a maneira de como esse câncer se desenvolve em cada corpo. Isso é o que a gente chama de biologia tumoral. Isso que a gente chama de biologia específica do tumor, porque cada tumor tem a sua personalidade. É aquela coisa que um pai e uma mãe têm um filho, que esse filho ele vai ser um médico, um jornalista, um advogado, um arquiteto, e o outro vai ser um delinquente, vai ser um assaltante. Tá entendendo? Então, isso existe na realidade nos cânceres. A célula-mãe, que é a célula inicial, que vai determinar todo um processo de anormalidade no crescimento celular, ela poderá dar uma população de células mais resistentes à quimioterapia, por exemplo, ou de células mais sensíveis à quimioterapia, de células que vai ter um poder de duplicação maior, em detrimento de outras células que vão se duplicar menos. E cada organismo tem uma reação. Por isso que cada organismo hoje tem um desenvolvimento do câncer diferente de outros pacientes. Agora veja. Então, mas no estágio inicial, existe a possibilidade de cura, sim. E se vive hoje com câncer como não se vivia antes, né? Claro. A vontade de viver dos pacientes ela é grande. O estigma diminuiu muito mais. Né? Porque antes tinha câncer. Né? Aquela doença. Então o indivíduo era isolado. Como a AIDS, né? Ainda quebra muito tabu, mas ainda... Você imagina que nos primeiros diagnósticos de AIDS, os primeiros pacientes sofreram, na realidade, uma discriminação muito grande. Né? Que hoje já não é tão... Não é tão evidente. É verdade. Vamos para mais intervalo, doutor Rossano? Vamos lá. A gente vai para o intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta, conversando com o médico Rossano Araújo aqui no Conversa na Madrugada. Já, já. Médico Rossano Araújo, oncologista, conosco aqui no Conversa na Madrugada. Doutor Rossano, os tratamentos hoje para o auxílio no combate ao câncer, no tratamento direto da doença, esse tratamento mudou? Hoje nós temos mais drogas, hoje nós temos como usar mais medicamentos. Claro. Não se sofre muito com câncer como sofria-se há anos atrás? Anos atrás. Eu digo anos atrás, quando a gente fala 10 anos, 5 anos, porque isso é uma coisa muito curta na medicina. 10 anos, 5 anos. Sem dúvida, a gente está vivendo o melhor momento do câncer. Tanto do ponto de vista cirúrgico, hoje as técnicas cirúrgicas são as mais evoluídas, né? Em se tratando, por exemplo, do câncer de mama, que é a coisa que a gente está debatendo tanto. Hoje, os mastologistas mutilam muito menos as pacientes, porque as técnicas de reconstrução, elas são cada vez mais especializadas. Tirava logo mama, né? Exatamente. Aí você abaixava a estima da mulher, ela ficava... Exatamente. Eu sou um oncologista clínico, mas eu tenho uma ligação muito grande com o câncer de mama, porque eu trabalho no grupo também do professor Antônio Figueira, no Oswaldo Cruz, que desenvolveu técnicas cirúrgicas maravilhosas, estéticas, e que isso tem dado, de uma certa forma, uma qualidade de vida muito melhor para as mulheres. Se você vai no prisma das drogas, da quimioterapia, nunca se lançaram tantas drogas para câncer como se lançou para o câncer de mama nos últimos anos. Se estuda muito, Se estuda muito. A gente vai a congresso a cada 4 meses, 6 meses, a gente tem que sair do Brasil pelo menos 2, 3 vezes no ano. Puxa, é mesmo? Exatamente, porque senão você não acompanha essa evolução. Não é? Hoje a Sociedade de Oncologia Americana, juntamente com a Europeia, e o Brasil hoje a gente tem um padrão de tratamento reconhecido no mundo. Né? Eu digo que não se precisa tirar mais ninguém do Recife para ir para São Paulo, ou para ir para o Sul, ou para ir para fora, porque hoje a gente tem todo esse arsenal terapêutico que se tem em Milão, que se tem em Nova York. Gente de fora para cá, porque né? a coisa está globalizada. Exato. Né? Então, você veja que nós estamos, assim, os oncologistas do Brasil todo, eles se reúnem em congressos internacionais, estão lá sentados um ao lado do outro, do Recife, da Paraíba, o de Pernambuco, de São Paulo. Então, existe essa informação e existe também uma preocupação dos laboratórios das multinacionais em informar para nós os lançamentos. Universalizado. Exatamente. Coisa, né? Então, nós temos o que há de melhor hoje em termos de quimioterapia. E
ao se conhecer melhor a biologia tumoral, se criou armas direcionadas para aquela biologia. Por exemplo, a gente sabe que existe proteína tal, uma proteína boa, que ela se transforma numa proteína ruim, e essa proteína ruim se expressa de uma maneira exagerada em determinado tumor, e a gente tem um antídoto para essa hiperexpressão proteica. Você veja como uma coisa realmente chegou ao máximo de possibilidades para que a gente possa curar o paciente, e mesmo esse paciente metastático, fazer com que esse paciente venha morrer de outra coisa. Né? Eu tenho situações, por exemplo, de pacientes metastáticas com metástase óssea, por exemplo, que vivem já há 10, 12 anos numa qualidade de vida muito boa. Então, eu vi netos nascerem dessa paciente, eu vi filhos se formarem, eu vi determinados pedidos que no início do diagnóstico diziam, não quero morrer. Né? E a gente tem a maior satisfação de... Isso é o que eu acho que é muito satisfatório para o médico. Né? Agora, o processo de quimioterapia que o senhor frisou antes aí, era mais agressivo antes da quimioterapia? Bem mais. Né? Você veja que antigamente a gente tinha aquela paciente... A queda do cabelo é uma coisa que acontece ainda. Mas em menor intensidade? Não, porque existem drogas alopéticas. Alopéticas efeito, são drogas que caem o cabelo. Né? Então essa droga, ela vai de qualquer maneira, vai cair o cabelo. Mas a gente lembra daquela paciente que estava internada, vomitando muito, fraca, né? E isso mudou porque ao lado da quimioterapia vieram as drogas coadjuvantes. Ou seja, as melhores drogas que evitam náusea, que evitam vômito, que evitam a questão da mucosite. Então hoje a gente tem uma qualidade de vida muito boa para esses pacientes. Agora ainda é um tratamento muito caro, né? Muito caro. Todo medicamento para câncer é caro, né? Muito caro. Isso é muito caro. É uma briga nossa com os convênios, é uma briga dos convênios com os laboratórios, com as clínicas, está entendendo? Então, para você ter uma ideia, existe um anticorpo monoclonal